É triste ver pessoas que ontem estavam já no limiar de uma vida condigna e hoje voltaram para o limiar da pobreza absoluta. É triste ver a pobreza absoluta aumentar, o desemprego aumentar, as desigualdades sociais e regionais aprofundarem-se. Mas a grande verdade é que todos nós temos de mudar, porque aconteceu algo de muito grave em Cabo Verde no mundo, que vai ter consequências gravíssimas nos próximos anos para o nosso país e para os nossos concidadãos. O que não concordamos é que o Estado continua a fazer gastos com matérias e com despesas que nada têm a ver com a pandemia e peça ao povo cabo-verdiano, aquele que precisa mais e que sofre mais, que se prepare para os sacrifícios que vêm nos novos tempos. A propósito, o senhor sabe neste momento quantas pessoas receberam rendimento solidário? Esta conversa que se tenta reproduzir, Cabo Verde está cheio de dinheiro, que transferências já foram feitas e alguém está a utilizar mal esse dinheiro. Seguramente o Governo nos dirá que o país é pobre, não pode fazer tudo, é verdade, concordamos. Mas o que já não concordamos é que os sacrifícios sejam suportados apenas por aqueles que podem menos. É doloroso quando nós não temos soluções para aportar. E ninguém tem todas as soluções para todos os problemas com os quais estamos confrontados. Quem diz que tem é porque está a mentir. Não tem nem terá. O que é que o governo pensa fazer para empoderar as famílias cabo-verdianas, aquelas famílias mais vulneráveis? Não temos todas as respostas, não temos todas as verdades, ninguém tem. E não podemos ver o país hoje como se fosse o país de ontem. O mundo de hoje não é igual ao mundo de ontem. A duplicação do número de desempregados, a duplicação do número de pobres, a duplicação do número de pobres que estão no limiar da pobreza absoluta, a iminência da falência de um conjunto de empresas que antes eram empresas florescentes, obriga-nos a ser mais céleres. Fala de engajamentos do Banco Mundial, do BAD, sabe como é que essas coisas funcionam. Há um engajamento até haver desembolso, leva o seu tempo. Depois não há desembolso da totalidade dos recursos. Depois nós não vamos aplicar todos os recursos apenas para resposta de emergência. Temos um longo caminho a percorrer de recuperação, de relançamento da economia. E vamos precisar ainda de muito mais financiamento. Vamos precisar de mais milhões para recuperar. Por isso é que estamos a falar do perdão da dívida. Portanto, tem que haver humildade na governação. Tem que haver abertura, capacidade de diálogo e de concertação, para que possamos criar pontes, para que possamos engendrar soluções, para que possamos servir os nossos concidadãos na hora. Há muita gente a sofrer, há muita gente a lutar, há muita gente em dificuldades sérias e seríssimas, e quanto mais tempo isso demorar, pior será para todos. Cabo Verde vai adotar os modelos brasileiro e mexicano de transferência de rendimento e de cadastro social. A iniciativa parte do Ministério do Emprego e Solidariedade Social e conta com o financiamento das Nações Unidas no valor de 32 mil contos. O projeto está na sua fase inicial e, neste momento, a atenção recai na sua socialização. Técnicos de várias áreas e instituições discutem os modelos a implementar, estão a beber da experiência vivida com êxito no Brasil e no México para analisar a melhor forma de adaptá-la em Cabo Verde. Nesta primeira fase, a aposta recai também na atualização do número de pessoas de baixo rendimento para se poder tratar de um outro capítulo que tem a ver com a elaboração do cadastro social em Cabo Verde. A finalidade é aumentar a eficácia fiscal e o sistema de proteção social. A proposta do cadastro social e de beneficiários da proteção social está a ser socializada. O governo pretende com a mesma criar um instrumento de identificação e caracterização socioeconómica das famílias cabo-verdianas em situação de vulnerabilidade, o que vai permitir uma atuação mais articulada das políticas sociais em curso. O governo quer saber quem e onde estão os beneficiários da proteção social e prepara-se para fazer aquilo que chama de cadastro social, um instrumento que vai permitir fazer a radiografia dos que realmente necessitam do apoio social do Estado e vai contribuir para uma melhor articulação e coordenação dos diversos programas sociais em curso. Nós temos uma grande quantidade de programas e atividades no país e este trabalho que está a ser feito é exatamente para que nós possamos coordenar este trabalho, articular estes programas e melhorar o impacto. O primeiro passo já está a ser dado e é nada mais, nada menos que criar o registro único dos beneficiários dos programas sociais,
o que pode ser visto como sinónimo de racionalização de recursos e, quiçá, aumento de mais programas e regalias. O cadastro é importante porque permite não só identificar as famílias vulneráveis, permite caracterizá-las e permite classificá-las. E como tal, os programas serão melhor direcionados e atingirão, de facto, quem mais precisa no país. No entanto, a intenção do Governo, diz a Ministra, não é aumentar o número de beneficiários, mas sim contribuir para os que recebam possam, aos poucos, deixar de depender de apoios. A nossa perspectiva é ir combatendo gradualmente o assistencialismo. Nós estamos a falar muito na economia social, no empreendedorismo social e nós estamos a criar todas as condições para que as famílias possam beneficiar de apoios, aquelas vulneráveis, mas durante um tempo, para que depois possam andar pelas suas próprias pernas. A proposta do cadastro e dos beneficiários da proteção social começou hoje a ser socializado e o Governo pretende, com a mesma, criar o que chama de instrumento de identificação e caracterização socioeconómica das famílias cabo-verdianas em situação de vulnerabilidade. O cadastro social é, antes de mais, uma plataforma informática que permite avaliar a situação económica, social e habitacional das famílias em situação de vulnerabilidade, de forma a fazer a gestão das necessidades e estabelecer prioridades para os eventuais beneficiários do sistema de segurança social ou a serem selecionados para programas de apoio de proteção social, nomeadamente o Programa de Rendimento Social de Inclusão. Traz essa componente informática, informatiza esse sistema, traz uma componente de ter indicadores de vulnerabilidade que fazem a seleção e focalização nas pessoas mais vulneráveis, portanto garantirá mais transparência, permitirá focalizar nas pessoas que mais precisam e, para além disso, o cadastro permitirá um conjunto de informações e de dados da situação social das famílias a nível de todas as localidades. O cadastro social não é apenas um instrumento estatístico, pois garante uma melhor gestão das necessidades, permite priorizar e hierarquizar as necessidades com maior impacto na redução da pobreza. Nos vai permitir gerar e gerir as informações necessárias para podermos, com maior eficiência, administrar todo o sistema de proteção social do país, respondendo assim às suas principais necessidades. Ele não vai ser útil apenas para um ministério ou para as câmaras municipais. Ele vai ser útil a todos os ministérios deste país. Para o Primeiro-Ministro, o Cadastro Social Único é, antes de mais, um instrumento de justiça, inclusão e apoio às políticas públicas no domínio da ação social. No fundo, nós temos aqui um instrumento que vai permitir cadastrar famílias em situação de vulnerabilidade em todas as ilhas, em todos os concelhos. Sabemos exatamente quem são essas pessoas, que necessidades têm, quer de alimentação, de educação, de rendimento, de emprego, de assistência à saúde, e desenhar instrumentos e políticas dirigidas para ter impacto nessas pessoas. A prioridade na recolha e tratamento dos dados foi estabelecida mediante o critério de vulnerabilidade a nível da habitação e condições de vida das populações, privilegiando os locais onde se verificou maiores constrangimentos. Definiu-se alguns critérios para a identificação dos bairros, nomeadamente bairros onde se sabe que há maior concentração de pobreza, bairros com menos infraestruturas urbanas, com grande concentração de casas e habitações de barraca e zonas já identificadas como áreas de risco. Alguns municípios, como é o caso dos Mosteiros, Ribeira Brava de São Nicolau, fizeram todo o município, e Santa Cruz, neste momento também, a Câmara está a fazer essa atualização por forma a cobrir todos os municípios. A apresentação pública do Cadastro Social Único decorreu esta manhã, durante uma cerimónia no Palácio do Governo, na Praia. O Brasil tem experiência nessa matéria nos últimos 15 anos e, segundo Ana Lúcia Alonso, consultora do Banco Mundial, Cabo Verde está no caminho certo, dando os primeiros passos no que se refere ao movimento de integração. Que desafios têm os municípios e as localidades na gestão do Cadastro Social Único? Não é simplesmente registar as famílias, mas também integrá-las, dar acesso e oportunidades para que Cabo Verde possa descobrir novas formas de se sustentar. Para que a população não só diminua da pobreza, mas também se sinta mais valorizada, se sinta profissional e possa atuar e fazer o país crescer como merece. Com o cadastro, esses agentes locais do governo passam a ter uma aproximação e um entendimento de quais são as reais necessidades.
Então há possibilidade de desenhar programas que estejam específicos para cada uma das localidades. Nós estamos num país cheio de ilhas e que cada ilha tem a sua característica específica. O cadastro tem a possibilidade de dotar o agente local dessa condição de gerir e propor ações mais específicas e que vão ajudar a família não só a superar aquela condição de dificuldades inicial, mas também a avançar, mudar a sua condição de vida, melhorar a sua condição de vida. Os desafios são grandes, não só de financiamento, de estruturação, de capacitação, mas são desafios muito possíveis. O Banco Mundial vai apoiar Cabo Verde em várias componentes, entre as quais na operacionalização do Cadastro Social Único. Como ferramenta de gestão e coordenação para as políticas sociais. Então, o Banco Mundial está a conversar com o governo de Cabo Verde para ver que tipo de apoio técnico e financiamento é preciso para que o Cadastro Único tenha uma extensão nacional. O Cadastro Social Único é o mapeamento da população no acesso aos serviços de segurança social. Identificar as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. Este é o objetivo do Cadastro Social Único, iniciado esta semana em São Vicente. O cadastro é um processo de levantamento realizado pelo Ministério da Família e Inclusão Social, em parceria com a Câmara Municipal de São Vicente. As famílias vão estar cadastradas para que instituições que têm alguma intervenção na área social possam recorrer ao cadastro para tirar dúvidas acerca da situação de vulnerabilidade. Perante um cadastro social dessas famílias vulneráveis, podemos também analisar perfeitamente quais os projetos, quais os programas que melhor se adaptam a esses vários tipos de vulnerabilidades que essas famílias enfrentam. Portanto, tendo esse cadastro, as instituições, quer a Câmara Municipal, as outras instituições de cariz social, o próprio Ministério da Família, poderão desenvolver melhor os seus projetos e programas de intervenção social. As famílias em situações precárias ficam cadastradas num banco de dados onde serão direcionadas para programas, apoios e projetos de intervenção social. Através do cadastro poderemos saber, por exemplo, o número de agregados familiares, dentro desse agregado quantas pessoas é que trabalham, o salário que essas pessoas usufruem, etc, etc. Toda a situação da família ficará devidamente exposta no cadastro e as instituições poderão recorrer dessas informações para realmente direcionar os seus apoios às famílias que realmente precisam. O procedimento, que vai ser realizado nos próximos 15 dias, já cadastrou cerca de 213 famílias. A previsão é de cadastrar famílias nos bairros de Ribeirinha e Portelinha, em Ribeira de Carquinha. Após estes, outros bairros serão beneficiados. Um levantamento socioeconómico que se está bem fazendo em todo o município do país, no qual não está a fazer registro e caracterização de condições socioeconómicas de todo indivíduo e de todo agregados familiares de Cabo Verde. A partir de que os levantamentos, tudo programas sociais a nível do país e tudo benefícios sociais a nível de proteção social tem que também ser implementado ou executado através de cadastro social único. Com o registro e classificação socioeconómica, os indivíduos e famílias cabo-verdianos, através de um inquérito exaustivo, passam a ter um cartão de identificação de potenciais beneficiários de programas a nível de proteção social. Nessa primeira fase, o que não quer registra e atualiza beneficiários de pensão social, registra beneficiários de tarifa social de energia e de água, faz registro igualmente de beneficiários do programa de mitigação de mão agrícola e tudo que esse programa que já identifica ali, a partir de agora, com a implementação de cadastro, tem que também ser executado através daquele dispositivo informático ali. O que permite, está concluído, como eu disse, está concluído toda a montagem, agora passamos a gestão para as câmaras, estende-se já acho que há 19 mil agregados familiares registrados. Em suma, toda a área social vai ser municipalizada. Quando finalize o processo de municipalização, que nós queremos, todo o quadro, digamos, deve estar finalizado em 2020, final de 2020,
estes fundos que pertenciam ao nível central são fundos gestionados a nível camarário e que a nível central se criam os critérios e se segue como está a ser implementado. As Nações Unidas já estão a apoiar essa nova ótica do sistema de proteção social já em implementação em alguns projetos de cariz municipal. A questão da proteção social e da inclusão social, portanto, nesta perspectiva de não deixar ninguém para trás, é visto de uma forma integrada, multidimensional, na Agenda 2030 e, portanto, as medidas que permitam o acelerar, o identificar desses grupos mais vulneráveis, o acelerar da integração dos diferentes instrumentos são efetivamente algo que queremos apoiar, queremos continuar a apoiar na implementação, na aceleração agora dos sistemas já existentes. Chamo a vossa atenção, Sr. Primeiro-Ministro, para uma situação social extremamente difícil, apesar da política que o Governo adotou para ajudar as pessoas e as famílias. Sr. Primeiro-Ministro, temos pessoas aqui em São Vicente a viverem situações dramáticas. Visitamos Santo Antão há cerca de 20 dias atrás, pessoas a viverem situações dramáticas. Daí que pedimos-lhe encarecidamente para que analise, peça as pessoas que estão no terreno a ajudar, para ver realmente o que é que se está a passar. E gostaríamos de fazer-lhe um pedido assim, enquanto Primeiro-Ministro muito especial. Sr. Primeiro-Ministro, mande reabrir a inscrição no Cadastro Social Único, para que as pessoas possam inscrever, para que as pessoas possam mostrar quais as dificuldades e para que, em função das análises forem feitas neste Cadastro Social Único, garantir não só as cestas básicas a estas famílias, mas também o recurso que o Estado concedeu para que as pessoas possam ter rendimentos para assumirem as rendas de casas, para assumirem os compromissos com a Eledra e para assumirem os compromissos em termos de saúde. Peço-lhe, nós, os deputados do CID, pedimos isso encarecidamente. Isso. Muito obrigado. Pessoas que vivem em situações dramáticas. Conhecemos a realidade tão bem como o senhor deputado António Monteiro, a realidade social, económica de Cabo Verde, também as realidades localizadas, onde sabemos que existem, particularmente em São Vicente, a realidade de pessoas que vivem nas habitações de tambor, construído à volta de tambor, que são mais difíceis até do que barracas, mais difíceis, porque a precariedade e a dificuldade de vivência é extremamente difícil, e situação de pobreza mesmo que existem. Quando eu disse que nós temos mais de 11 mil pessoas a viver em pobreza extrema, temos cerca de 170 mil cabo-verdianos em situação de pobreza. É uma realidade que existe. Como é que nós resolvemos isto? Heredando mais pobreza em cima da pobreza? Ou criamos soluções que sejam estruturantes para que as pessoas possam ir aliviando essas dificuldades? E nós preferimos esta parte. Fazer com que possamos ir aliviando, ir melhorando, ir mitigando, até que o nível de rendimento possa começar. Sr. Primeiro-Ministro, nós fizemos uma proposta para o Governo reabrir a inscrição, porquanto muitos cidadãos não o puderam fazer no Cadastro Social Único, porque muita gente está com grande dificuldade. Daí que gostaríamos de pedir-lhe para analisar essa possibilidade e darmos aos cidadãos que não o puderam fazer a oportunidade de o fazer agora e, consequentemente, poderem concorrer para os apoios que o Estado de Cabo Verde tem dado nesta pandemia. Muito obrigado. O cadastro. O que é o cadastro? Se fala muito aqui do Cadastro Social Único. O cadastro é um instrumento que foi concebido e utilizado por primeira vez no Brasil em 2001. E depois vários países o têm ido adotando, porque permite ter uma panorâmica geral das necessidades e dos benefícios sociais. Nós iniciamos a implementação do cadastro, porque já havia esta proposta anterior, mas havia que materializar, havia que implementar. Se começou esse processo.
Neste momento, no país, já estão cadastradas mais de 48 mil famílias, que são as famílias, dentro delas estão as famílias extremamente, o maior grupo são as famílias extremamente pobres e as famílias pobres. Mas o trabalho de cadastro não continua, ele não acaba, ele continua e permanentemente se atualiza. Nós temos, neste momento, digamos, uma abrangência de perto de 75% dessa população mais pobre e continuamos o trabalho. Se vocês mal não se lembram, uma das questões que estava no nosso plano para este ano é precisamente completar o cadastro. Poderíamos ter completado o cadastro talvez até junho. Em fevereiro, começaram as ações de formação para aumento das equipas, para reforço, equipas que trabalham a nível local. Equipas que trabalham a nível local. Foi interrompido precisamente pela pandemia. E continuamos agora e vamos continuar a trabalhar. Não é um instrumento estatístico, ele é um instrumento de gestão dos benefícios sociais, que dá transparência aos benefícios sociais. E mais, foi um instrumento essencial, porque só tem que perguntar, se não fosse por este instrumento, que já tem 75% dessa população-alvo ali, não tivesse sido possível fazer o que se fez e chegar aonde se chegou. E então, isto que é importante. Bom, dando uma vista de olhos aqui na página 14 e 15 do relatório, nós gostaríamos de questionar ao governo e aguardando que seja dada também a resposta em relação ao rendimento social solidário. E esta acaba por abranger os pobres, não é? E segundo a estatística da INE, nós temos 35% de pobres. E se fizermos as contas, nós temos mais ou menos 190.318 habitantes. Como é possível ser apenas selecionado 20.230? Aqui também existe uma falta de informação que não chegou a todos os cantos do país. Santo Antão, que tem muitos problemas, as famílias não receberam praticamente nada. Porque o número sempre estava interrompido ou não disponível, internet nem se fala, não é? Em relação a São Vicente, muita gente se inscreveu e não receberam nada. Então, que tipo de seleção é que foi feita? Obrigado. Como eu disse, a nossa primeira preocupação foi acudir os mais vulneráveis. E os mais vulneráveis eram perto de 22 mil famílias. Era isto que constituía a população mais vulnerável e foi a este público que se dirigiu. Como eu dizia, felizmente, porque a solidariedade funcionou e estendeu-se, mas havia uma garantia para aqueles com maior vulnerabilidade serem atingidos. De acordo com as informações e as informações que existem, no país, as famílias mais pobres, em extrema vulnerabilidade, são perto de 11.600 famílias, neste momento. A elas é que se dirige o rendimento social de inclusão. Elas também faziam parte deste foco do programa, mas, além disso, se estendia um bocado mais. Obrigada. Medidas para famílias. Cestas básicas foi claramente insuficiente. Se que fosse sociedade cabo-verdiana, interna e na diáspora, que toma conta de barriga de povo, alguém ficava, portanto, com grandes dificuldades na sobreviver. E esta é uma grande verdade. Basta hoje o montante que foi disponibilizado, portanto, para cestas básicas, logo não tem chegado à conclusão, mas, na verdade, houve insuficiências. E ali é preciso, de facto, destacar apoio da sociedade, dentro e fora do país, e de igrejas, sobretudo, que mobiliza também para ajudar que a população com menos rendimento. Colapso no cadastro único. Portanto, está claro, o cadastro único foi um colapso. Por isso é que agora você está saindo na rua para tornar a fazer cadastro outra vez. Mas, entretanto, foi vendido ali durante
e ao longo dos anos, o cadastro já está pronto, etc, etc. Afinal, durante o período de emergência, foi abrido novo período de cadastro e agora está novamente a refazer o cadastro. Rendimento social de inclusão foi dado, portanto, para 13.222 pessoas. Qual que é o universo de pessoas que devia ser contemplado? É 25 mil pessoas. Então, repara, nas 25 mil pessoas com direito a rendimento social, dado apenas 13.222. Rendimento social solidário, atribuído a 20.232, num universo de 100 mil necessitados. Portanto, é ali que ele tem que fazer balanço. É dados de INE, você pega de dados de INE para depois para isso para que bem falar nada, porque é dados que está falando de condições de vida de cabo-verdianos. Em relação, portanto, ao rendimento social solidário, eu reparo só na REMP quanto alguém que tem. Só a REMP tem 40 mil trabalhadores. Portanto, se não nos dá apenas 20 mil, significa que os outros 20 mil fica descoberto. E agora é momento, portanto, de governo toma medida no sentido de corrigir aquelas situações. Mas mesmo na REMP também não tem situações de pessoas que recebem apenas um mês de rendimento. Para modo que o regulamento que foi, aquele decreto regulamentar que foi adotado, que foi prorrogado. E não tendo sido prorrogado, automaticamente, pessoas ficam apenas com um mês de rendimento, então é necessário também corrigir aquela situação. Rendimento social emergencial, atribuído a 2.780 pessoas, quando tem cerca de 50 mil pessoas, e no pior cenário, 12 mil pessoas tinham que receber, portanto, aquele rendimento social de inclusão. Por isso é preciso relativizar que esses números que estão a ser assim, ali divulgados, porque há pessoas, de facto, com dificuldades. E nesse momento que não se fazer balanço, e no momento que não se aprova o orçamento retificativo, é momento para o governo, de facto, corrigir aquelas situações e acudir às necessidades de pessoas. Muito obrigado. E também que é correto para essa ideia nesse Parlamento, mas o governo tem que ir a tudo alguém turcos. Quem é que foi afetado por essa crise? O governo que foi afetado por essa crise? É claro que o governo foi afetado. As empresas que se trabalham, que têm imposto, que têm dinheiro, o governo está vivo de cozer. É uma certa demagogia. Bem flama, o governo tem que dar dinheiro para tudo alguém. Fala de mobilização de meios, esta conversa que se tenta reproduzir. Cabo Verde está cheio de dinheiro, que transferências já foram feitas e alguém está a utilizar mal esse dinheiro. Fala de engajamentos do Banco Mundial, do BAD, sabe como é que essas coisas funcionam. Há um engajamento até haver desembolso, leva o seu tempo. Depois não há desembolso da totalidade dos recursos. Depois nós não vamos aplicar todos os recursos apenas para a resposta de emergência. Temos um longo caminho a percorrer de recuperação, de relançamento da economia. E vamos precisar ainda de muito mais financiamento. Vamos precisar de mais milhões para recuperar. Por isso é que estamos a falar do perdão da dívida. Eu continuo a alinhar na ideia de se ter um grupo alargado de pilotagem da crise provocada pelo choque da pandemia. No fundo, há um debate aqui que precisa ser feito. Não é um debate que põe em causa as medidas, que de resto todos aprovamos, mas é um debate que nos leva a analisarmos a eficácia e o rigor na implementação das medidas anteriormente tomadas. Se elas produzem efeitos, se são suficientes, se precisam de mais vigor, se precisam de mais reorganização ou reordenamento. É este o foco do debate. Porque, na verdade, Sr. Primeiro-Ministro, nós não estamos a falar da desigualdade que havia antes da pandemia. Estamos a falar da desigualdade que acresceu, que se juntou à crise. Ou seja, a crise alargou as desigualdades que existem, fez emergir novas desigualdades e que obriga naturalmente a horas extraordinárias de trabalho. Então, a pandemia não só expõe aquelas que já existiam, como depois amplia as desigualdades que nós temos. E como eu disse, nós temos uma agenda, temos programa, não temos todas as respostas e não devemos aparecer perante a sociedade, nem perante o Parlamento, como gente que tem todas as respostas. Ainda hoje, uma empresária ligou para mim e disse: Olavo, Sr. Ministro, tentei reabrir o meu negócio, mas 2 semanas, 3 semanas, não consigo. Eu tenho que mandar o meu pessoal para casa para esperar
que o mercado internacional abre para que eu possa tentar reabrir. Quase a chorar. É doloroso. É doloroso quando nós não temos soluções para aportar. E ninguém tem todas as soluções para todos os problemas com os quais estamos confrontados. Quem diz que tem é porque está a mentir. Não tem nem terá. Portanto, tem que haver humildade na governação. Tem que haver abertura, capacidade de diálogo e de concertação, para que possamos criar pontes, para que possamos engendrar soluções, para que possamos servir os nossos concidadãos na hora. Há muita gente a sofrer, há muita gente a lutar, há muita gente em dificuldades sérias e seríssimas, e quanto mais tempo isso demorar, pior será para todos. Temos o cadastro social único. Portanto, pronto, agora é efetivar para que, via cadastro social, as famílias cabo-verdianas, via qualquer fatalidade, não fiquem a depender do Estado. O que é que podemos fazer? O governo tem que fazer urgente neste tempo ou nos próximos tempos para que trabalhar efetivamente na formalização das economias informais para que aquela franja da sociedade cabo-verdiana não fique com a mão estendida sempre nos poderes públicos em Cabo Verde. É um desafio urgente. Nós temos o reforço das medidas de proteção social. Eu disse, mesmo que os montantes sejam montantes que podem parecer baixos, mas são montantes que o país consegue disponibilizar, o rendimento social de inclusão, que é 5 contos de 500 por mês, para as famílias em pobreza extrema, nós vamos atingir até setembro e provavelmente até dezembro, conforme tivermos bom ou mau ano agrícola, 11.600 famílias. 100% das famílias em condições de pobreza extrema compensa com o rendimento. Esse programa de rendimento social de inclusão está associado a um programa de inclusão produtiva, que tem financiamento garantido pelo Banco Mundial, começou a ser implementado e que vai permitir fazer esta ponte para conseguirmos aumentar o nível de autonomia e de autossuficiência das famílias. Já vários projetos em curso, precisa é de ganhar mais escala, mais dimensão e massificar através de acesso à produção. A informalidade, uma grande oportunidade. De facto, o cadastro social único é um instrumento muito forte. Durante este período de pandemia, pelo desenho das medidas de proteção, milhares de contas bancárias foram abertas por operadores do setor informal. É meio caminho para podermos fazer a formalização. Há um pacote de investimentos que já está a ser implementado, com a participação das instituições de microfinanças, de disponibilização de 1 milhão de contos para o financiamento e referenciamento dessas instituições, que vão depois financiar projetos de micro e pequena dimensão, também associado à formalização. Fazem transição depois para o REMP, com assistência técnica, com financiamento e com investimentos de um pacote também que está a ser preparado para que, no setor do comércio informal, onde nós temos o grosso dos operadores, as câmaras municipais possam fazer investimentos em mercados municipais, em pontos de venda, estruturar, organizar, também por questões sanitárias. Noutra pergunta, governo, qual é que é a política que tem para fazer transição de setor informal para o setor formal? Ele é um desafio grande que o governo tem, mas não sabe que ainda pessoas têm aquele hábito de, em vez de fazer segurança social, ele prefere fazer totocais. Portanto, é preciso fazer um trabalho de sensibilização, de educação financeira, junto com aquelas pessoas do setor informal, mas também junto com a instituição de microfinanças. Então, perguntava ao governo, senhor primeiro-ministro, se tem alguma abertura do governo de revisita a lei de REMP para facilitar aquele processo de transição do setor informal para o setor formal. Nos fala de mais de 40 mil pessoas que estão nesse setor de talabuta, que têm responsabilidade familiar e que, com essa pandemia, portanto, tudo essa poupança que se tinha acaba para ser utilizado no sustento de família. Claro que essa fica, portanto, sem fundo para retomar suas atividades e sustenta suas famílias. Também gostava de perguntar ao senhor primeiro-ministro se, a nível de programa de inclusão produtiva, o governo tem em pauta disponibilização de terreno para mulheres no mundo rural, para poder, portanto, ter acesso à terra e
faz agricultura e agricultura sustentável, que inclui instalação de sistema de rega gota a gota e também de acesso a financiamento para que esse também pode colocar seus produtos no mercado, mesmo que não sabe que hoje não tem alguma dificuldade em termos de turismo na Ilha do Sal e de Boa Vista, mas não tem um mercado nacional muito amplo que pode, portanto, oferecer produtos biológicos a nível de mercado nacional. Portanto, é saber se tem essa preocupação a nível do governo para promover a agricultura sustentável. Muito obrigada. Relativamente à questão da transição para o setor do setor informal, aproveitar a grande base social da chamada economia social para conseguirmos empoderar mais os pequenos operadores e as famílias, para além das medidas que forem enquadradas dentro do rendimento social solidário. Há um trabalho que está a ser feito e que ganha também com esta dinâmica criada em respostas à pandemia. Tem a ver com a linha de crédito, vai ser implementada, que está associada também a um programa de transição para formalização, que é o que são recursos disponibilizados às instituições de microfinanças, associadas à assistência técnica da Proempresa, para permitir que esses pequenos negócios possam ter a garantia de segurança social. Por isso a integração no regime de REMP, que também está a ser revisto, para fazer com que haja mais segurança no exercício da atividade. Para além disso, de uma forma organizada, com investimentos, particularmente que vão ser disponibilizados às câmaras municipais relativamente às vendedeiras, aumentamos o nível de qualidade da oferta, da produção de serviços e produtos que esses operadores fazem. É a mesma coisa relativamente à questão fiscal. É criar todo um pacote para facilitar a integração na formalização com ganhos de rendimento, de qualidade e de segurança relativamente aos pequenos operadores. Sobre o programa de inclusão produtiva, há boas experiências de disponibilização de terrenos, particularmente a mulheres, que depois é associado a rega gota a gota, energia renovável através de energia solar e acesso ao mercado. E algumas dessas produções já estão com contratos de operadores turísticos no Sal e na Boa Vista. São esses bons modelos que nós temos que replicar e aumentar.